Olá, estamos de volta com a nossa aula. Dando prosseguimento, né? A gente vai falar de derivadas parciais, né? Porque assim, a gente já definiu que é a função, tá certo? Viu como é que fazia os gráficos das funções de duas variáveis, de três variáveis, como em R4, não dá para fazer o gráfico aqui, não é? A gente só deu uma ideia do que são as superfícies de nível, né? Com as superfícies de nível, você tem um vislumbre, assim, mais ou menos do que acontece com o gráfico, né? Mas infelizmente não dá para visualizar, porque ocorre em um ambiente de 4 dimensões, o que é mais difícil, né? O próximo passo, né? As derivadas, né? Como seria a derivada de uma função de duas ou três variáveis? A gente não vai ver exatamente isso ainda. A gente vai pensar ainda, né? Vai ver de uma forma como se a gente estivesse olhando como ela se fosse uma função do que a gente viu no período passado, uma função de uma só variável. A ideia inicial vai ser essa, né? Que não é a derivada da função toda, mas é a derivada sob um certo ponto de vista, que é até chamado de derivada parcial, né? Como assim? A gente não vai ver a derivada em um ponto qualquer da função, olhando ela como a superfície inteira. E sim de uma outra forma. A gente vai pegar uma curva, tá certo? Aí vamos pegar um ponto dessa curva em cima do gráfico da função, claro, né? Não será, obviamente, uma curva qualquer, mas sim uma curva dentro do gráfico da função, tá ok? Aí, olhando só para essa curva no gráfico da função, a gente vai olhar essa derivada que é chamada de derivada parcial. Bom, aí são duas coisas, né? Para a curva, além de ser uma curva que ocorre sobre a superfície, né? Ó, ela ainda vai ter um outro detalhe, tá certo? É uma curva que se obtém quando se pega um plano paralelo aos planos coordenados x, y não, desculpa, XZ ou YZ, tá certo? E passa exatamente no ponto onde a gente quer que ocorra a derivada, tá certo? Como eu falei de dois pontos, né? Ó, pensando na função de duas variáveis, claro, então nós vamos ter duas derivadas parciais, tá certo? Então, a interpretação que a gente está olhando aqui nessa nossa tela, que é a interpretação geométrica da derivada parcial, na verdade, é uma interpretação que você já conhece, né? Porque ele vai dar a reta tangente ao gráfico naquele ponto, quer dizer, não exatamente a reta tangente, o que seria equivalente ao coeficiente angular da reta, perfeito? Tá? Então, vamos lá. Bom, aí é por isso que eu estou iniciando aqui com essa ideia que eu chamei de ideia intuitiva, né? Para que a gente veja exatamente como ocorre, né? Ó, eu primeiro pensei em desenhar, tá ok? Mas depois eu pensei melhor. A gente tem o GeoGebra. Então, eu não vou desenhar. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma ideia. Na verdade, vou desenhar. Vou dar uma ideia e depois vou dar um exemplo no GeoGebra. Tá certo? Como a gente sabe, os gráficos aqui são superfícies, né? Tá certo? Então, é essa a ideia que eu vou dar. Digamos assim, ó. Tu tem aqui uma superfície, eu vou tentar desenhar aqui da melhor maneira que eu posso, né? Perdoe se não ficar muito bom. Aí tu tem aqui a superfície, digamos. Tá certo? Bom, sendo uma superfície, assim parece só um paralelogramo meio, né? Mas é uma superfície, né? Tá certo? A ideia é a seguinte, né? Acho que com essas linhas você consegue ver melhor a superfície. Aí tem a superfície, tá certo? Então, esse é o gráfico da nossa função f, né? Então, nossa função f é uma coisa que vai de um conjunto A contido em R2, né? Porque essa é a nossa ideia, tendo como imagem o R, né? Aí lembra do que nós dissemos que é o gráfico? O gráfico da função f são as ternas, né? X, Y, Z, do R3, né? Como a gente viu na aula passada, tal que o Z é a imagem do XY, sendo claro
que esse XY não é um XY qualquer, esse ponto XY é alguém no domínio da função, que nesse caso é o conjunto A, tá certo? Aí, bom, aí aqui, ó, já que já foi dado assim, ó, eu tenho que ter um sistema de coordenadas, digamos que esse aqui é o eixo Z, né? Ó, tá certo? Esse é o eixo Z. Esse aqui é o eixo Y. E esse aqui é o eixo X. Aí eu tenho o gráfico, né? Aí eu vou pegar um ponto aqui qualquer. Digamos que eu peguei o seguinte ponto, o ponto de coordenadas x0 e y0, tá certo? Aí eu aplico a função nesse ponto, né? Ó. Aí eu vou obter, digamos, um ponto aqui, ó. Tá certo? Esse ponto aqui, né? Ó. Tá ok? Aí, claro que ele tem a imagem z dele, né? Ó. Que eu vou chamar de z0, né? Ó. Tá certo? Esse aqui é o z0, que na verdade é a imagem do x0 e do y0. Perfeito? Aí esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de P0 por enquanto, né? Ó, o ponto P0, vou colocar aqui do lado, com as coordenadas x e x0, y0 e z0, sendo que o z0 é isso que a gente escreveu aqui do lado, né? Ó, é a imagem do x0 e y0, que é como está aqui na definição do gráfico. Tá certo? Tá. Aí o que eu lhe disse? Este plano aqui, ó, este plano aqui, deixa eu mudar a cor dele. Deixa eu fazer aqui em uma outra cor para ficar bem prático. Aí, digamos o seguinte, aí eu tenho esse plano aqui, ó. Tá certo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou pegar, veja que esse plano, que não está nem muito bem desenhado, é o plano XZ. Aí eu vou pegar um outro plano paralelo a ele, passando aqui, né? Passando aqui no Y0, né? Tá certo? Aí, quando eu pegar um plano paralelo a ele, claro que esse plano vai cortar o gráfico da função, né? Esse plano, obviamente, né? Vai cortar o gráfico da função. Tá certo? Aí, digamos que quando ele cortar, ele vai fazer essa linha azul aqui, ó. Tá certo? Quando o plano corta, o gráfico aqui, que está em vermelho, né? O gráfico da função, que é essa superfície, forma essa linha vermelha. O que nós vamos encontrar? Né? Aí nós vamos encontrar, deixa eu fazer com um azul mais clarinho, uma outra tonalidade de azul, o que nós vamos encontrar. Né? Deixa eu colocar esse azul aqui. Aí nós vamos encontrar aqui, ó, uma reta, não exatamente a reta, mas o que seria equivalente ao coeficiente angular dessa reta, tá certo? Nesse plano, claro, né? Ó, que eu vou chamar de T1, que ela é tangente a essa curva obtida com o plano paralelo ao XY, né? Agora, como é que eu faço isso? Veja que aqui, ó, nesse plano, né, exatamente, o Y0 permanece fixo, tá certo? O valor do Y0 permanece fixo. E quem varia é o X. Então, olha só, se eu pegar e fizer assim, ó, seja g de x, a função que é definida assim, ó, só com uma variável. O x está variando, mas o y não. O y é o valor fixo, né? y0, digamos. Tá certo? Bom, aí, dessa forma, a nossa função, que era de duas variáveis, como eu fixei o y, né? Chamei de y0, ela ficou só de uma variável, na variável g de x. Aí você vai dizer, professor, assim é fácil derivar. Assim é fácil achar o coeficiente angular dessa reta. Por quê? Porque é uma função de uma variável só. E eu já aprendi isso lá no cálculo 1. Tá certo? Aí, ó, quem seria a g' de x aqui? Ó? Aí, pela definição,
G' de x seria o limite quando h tende a zero, né? Ó, de g de x mais h. Não, mas aqui eu quero em x0, né? Agora é em x0, me perdoe. x0 mais h menos g de x0, né? Ó, aquela definição de derivada que a gente viu lá no cálculo diferencial integral, né? Tá certo? Mas, olha, mais g' de x0 é justamente, né? G de x é f de x, y0. Então, ó, quando eu calcular o g de x0 mais h, pela definição que nós vimos, vai ser f de x0 mais h, né? Por quê? Olha só, o x. Então, no lugar do x, ó, entrou o x0 mais h. Então, no lugar do x, entra o x0 mais h. E o y0, como é fixo, ele permanece. Assim como quando você for calcular o g de x0, mesma coisa, ó. No lugar daqui da definição aqui, ó, do x, entrou o x0, né? Ó. Então, lá vai entrar também na função f o x0. Então, vai ficar f de x0 mais x0, y0, porque o y não muda, né? Ó. Então, ó, o nosso g' de x0 virou o seguinte agora, ó. Virou limite quando h tende a zero de f, né? Ó, porque ó, é g de x0 mais h. Mais o g de x0 mais h, a gente está vendo aqui nessa outra linha, que é f de x0, né? Ó, tô olhando para essa linha aqui, ó, tá certo? É f de x0 mais h, y0, né? Ó, é a segunda coordenada, aí menos o g de x0, aí esse outro aqui, ó, né? Ó, que é o f de x0, y0. Como eu lhe disse, ó, como o h ficou fixo, aliás, o h ficou fixo, o y ficou fixo, ficou chamando de y0, você olha bem aqui nessa última linha, que na nossa função aqui, não é? Na nossa função, o y0 ficou fixo, né? Ó, quem variou foi o x, tá certo? Como o x é que está variando, aí essa derivada, que está sendo derivada só em relação a x, por quê? Porque o x é que está variando. É chamada de derivada parcial de f em relação a x. Tá certo? E, claro, como aqui foi feito em termos de f, a gente não vai escrever assim, ó. A gente vai escrever assim, ó. Isso não é um D, tá certo? É outro símbolo. Porque o D é usado para funções que tenham só uma variável. E tem um outro uso que a gente vai ver também. Então, é este símbolo aí, ó. É a derivada de f, derivada parcial de f em relação a x, ó. Olha como foi escrito. Derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, né? Ó, que é o limite de f de x0 mais h, y0, menos f de x0, y0, h. Mas você veja, ó, que como só isso aqui ficou, só variou o x, então as regras que nós aprendemos lá para a derivada, lá do cálculo 1, todas valem aqui. E eu nem vou repetir isso, porque elas já valem aqui. Eu só vou dar exemplo. Tá certo? Aí, essa derivada obtida dessa forma é chamada de derivada parcial. Tá ok? Então, essa derivada obtida dessa forma é chamada de derivada parcial. Tá certo? Aí, olha só. Derivada parcial de f em relação à variável x. Uma outra forma de simbolizar, ó, você seria colocar só o f, né? Ó, aí aqui entraria o x0 e y0, né? Que está ruim de escrever. Mas aqui embaixo, ó, um xzinho. Derivada parcial no ponto x0 e y0, aqui dentro do parêntese, né? Que eu não escrevi, em função de x. Perfeito? Você vê, ó, que é a mesma definição que a gente aprendeu no cálculo 1, ó, e você só variou o x do y0, você permaneceu constante, ó.
O y0 é um número. Ah, como assim, professor? Não entendi. Imagina que a tua função f de xy, olha aqui à esquerda, é, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Função de duas variáveis. Mas se você fixar o y, né, ó, dizer que o seu y0 é igual a, sei lá, 3, né, ó, aí a tua função vai ser f de x e está falando que o teu y é 3. Variável agora, então, é só o x, né? Ó. Então, o x continua e mais 3 ao quadrado. Veja que é exatamente como eu disse ali do lado direito, né? Ó. A nossa função, que era de duas variáveis, ficou só de uma variável e a parte onde era o y ficou constante. Perfeito? E a ideia vai ser essa, né? Ó. Aí, se você for calcular, ó, qual é se esse aqui seria o g de x, né? Ó. Quem seria o g' de x aqui, né? Ó. Aí é fácil. Como a regra é a mesma, é 2x, é função de uma variável, mas isso você chama de derivada parcial de f em relação a x. Tá certo? Você chama isso de derivada parcial de f em relação a x no ponto xy, né? É 2x, né? Ah, professor, então como é que foi isso? Em relação a y, em relação a 9, porque a gente falou, aliás, em relação a 3, né? A gente chamou de 3 ali o y, né? Em relação a 3. É a derivada disso, né? Tá ok? Tá? Do ponto de vista da função g, que é só uma variável, é g'. Mas do ponto de vista da função f, não tem linha. É a derivada parcial de f em relação a x. Né? Ó? Tá ok? Então, a ideia é essa. Desta maneira bastante simples, né? Sem nenhum atropelo. Eu vou apagar isso aqui, ó, para mostrar a outra ideia. Tá ok? Opa, apaguei demais, né? Vou ter que fazer tudo de novo. Bom, então vamos lá, tudo de novo. Vamos voltar aqui para o vermelhinho. Vamos lá. Então, eu vou ter aqui, ó, o eixo Z, né? O eixo Y e o eixo X. Aí aqui, ó, eu vou ter a nossa função. Tá certo? Aí essa aqui é a nossa função. 1, 2, 3. Aqui é a nossa função, a nossa superfície, né? Ó. Essa aqui é a nossa superfície. Essas linhas é só para você enxergá-la direitinho, tá? Elas não estão para atrapalhar, só para você ver direitinho a função. Tá certo? Então, aqui é o x, o y e o z. Aí eu vou ter o ponto aqui x0, y0. x0, y0, né? No plano xy, né? Aí eu subo ele aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó. Vamos botar sobre essa linha aqui, ó. A imagem dele, né? Aí eu tenho aqui, ó. Aí bem aqui tá. É o z0 da mesma forma que antes. É o z0 que é f de x0 e y0. Agora a gente vai mudar. Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos pegar de novo o azul. Aí vamos pegar esse plano aqui, ó. Esse aqui é o eixo Z, né? Vamos pegar agora esse plano aqui, ó, o plano YZ. Ó. Vou pegar esse plano YZ, né? Ó. Lembra que o plano XY eu passei no Y0. Deixa eu escrever esse Y0 direito, que ele ficou ruim. Ficou feio, né? Vamos fazer esse Y0 direito, né? 0 é índice, tá certo? É Y0. Tá azul, mas é isso mesmo. Tá. Aí, paralelo a esse plano, só que agora passando no x0, eu vou fazer esse outro plano aqui, ó. É um plano que é paralelo ao plano y0, tá? Ou plano y0, ao plano x0. Então, é esse plano aqui, ó. Tá certo? Ele é paralelo ao plano. Vou puxar ele mais para cá, né? Ó. Tá certo? Ele é paralelo. Este plano aqui, ó, é paralelo ao YZ. Aí,
quando cortou aqui, né, ó, olha só, quando ele cortou aqui, ó, ele fez justamente essa curva aqui, ó. Digamos que ele tocou aqui, ó. Ele fez essa curva azul aqui, ó, passando exatamente no nosso ponto. Ele fez essa curva, tá certo? Aí essa curva, claro, não é? Ó, se tem uma partícula que caminha sobre essa curva, tá certo? Eu vou colocar de verde, que acho que fica mais destacado. Se tem uma partícula que caminha sobre essa curva, claro que ela tem uma velocidade. E a velocidade é dada pelo coeficiente angular dessa reta tangente verde aqui, ó, né? Ó. Essa reta tangente, ela está no plano, tá? Ó. Ela está neste plano azul que eu acabei de fazer, ó, que eu vou chamar aqui de alfa para ficar melhor. Ela está nesse plano alfa, essa curva verde. Essa linha verde, essa reta verde, assim como a curva azul também. Tá certo? Ó, se ela fosse continuar, mas não continua, né? Ó, ela teria que tocar aqui. Tá certo? Nessa superfície preenchesse todo o plano. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a derivada parcial aí, né? Ó. Aí a minha função, que é z igual a f de xy, eu já sei que o nosso z0, que foi dito ali, ó, é f de x0 e y0, tá certo? Agora, olha só. Aí eu estou fazendo aqui, ó, olha só. Aí eu quero calcular, vou chamar de g também a outra função, né? Ó, eu vou fazer fixar, né? Ó, veja que aqui, ó, quem está fixo é o x0. E quem está variando, né? Ó, ao longo da linha aqui do x0, ó, é o y, né? Ó. O y está variando ao longo da... E no plano, o x0 é fixo, né? Ó. A coordenada x0 é sempre a mesma. O que vai mudar é a y e a z. Mas a x é fixa. E para a função, mais ainda. Então, ó, como o x está fixo, quem está variando é o y que vai ser variável, né? Ó. Então, ó, eu vou dizer que o nosso x é o x0. E a nossa função, que era z igual a f de xy, ficou assim, ó. Ficou g na variável y igual a f de x0 e y, né? Ó. Como para minha derivada, eu vou derivar em y0, né? Ó, vou derivar, claro, em y0, então eu vou querer saber quem é g de y0 mais h para a derivada, né? Ó, então vai ser f de x0, ó. Aí como mudou aqui, ó, como esse aqui é o y na segunda coordenada, ó, essa mudança é na segunda coordenada, vai ser y0 mais h. Tá certo? Aí, ó, quem vai ser o g de y0? Aí é só substituir o y por y0. Então vai ficar f de x0, y0. Aqui, ó, fica claro que quem está mudando de valor é a coordenada y. A coordenada x permanece a mesma. No anterior, não. Quem mudou de valor foi a coordenada x e o y permaneceu o mesmo. Então, olha só. Quando eu for calcular g' de y0, então isso vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de g de x0 mais h, que g de x0, g de y0 mais h, menos g de y0. Perfeito? Tudo isso sobre o h. Então, essa é a definição normal de derivada de função de uma variável. Então, ó, isso é igual ao limite, né? Essa parte não muda. Quando h tende a zero, aí g de y0 mais h, nós dissemos que é aqui, ó. A quinta linha aqui, ó, é f de x0, y0 mais h. Então, essa é a segunda coordenada, menos g de y0, é f de x0, y0, como tem ali na sexta linha, né? Tá certo? Tudo isso sobre h, ó. Então, veja que para o f, o x0 permaneceu o mesmo. Quem mudou foi o y de valor. Então, como é o y que mudou de valor, então, ó, essa aqui, ó, é a minha derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0, que pode ser representado dessa forma ou pode ser representado dessa forma aqui, ó.
Lembra que na anterior eu não coloquei o x0 e y0? Aqui eu estou colocando para ficar direitinho, só que eu estou derivando em relação a y, né? Tá certo? Por quê? É o y que está mudando de valor, então estou derivando em relação a ele. Por quê? Porque as coisas ocorrem nessa curva aqui do gráfico azul, né? Tá certo? Exatamente onde a gente está olhando. Tá ok? Ó, nesse ponto P0 aqui, né? Ó. Tá certo? Nesse ponto P0 que nós estamos tendo a reta tangente. Tá ok? Então é dessa forma. Tá bom? Então, essa é a ideia geométrica, a ideia intuitiva do que ocorre, né? Ó, e você vê bem, ó, que vai ficar uma relação. Vamos pegar aquela mesma função de antes. Se eu pegar f de xy, né? Esse aqui é o exemplo, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e dizer, por exemplo, que o y é igual a menos 1, aí eu vou ter o quê? Ó? F de menos 1 e y, né? Ó. Aí, quando eu colocar aqui, vai ficar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, mais y ao quadrado. Aí, veja que a função ó, é aquela que eu falei mesmo. Ó. Ela fica só na variável y. Perfeito? Tá ok? Ela fica só na variável y, que é justamente o que nós vimos aqui. Tá ok? Quando você fixa o valor do y, como caso, eu fixei em menos 1, né? Ó. No nosso caso geral ali, eu fixei em y0, em x0, né? Aqui não é o y, desculpa, é o x, né? Me perdoe. Eu substituí no lugar certo, mas dei o nome errado. Ó, o x é menos 1, né? Aí fica menos 1 e y. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1, então fica 1. Então, a função fica realmente só de uma variável e a derivada se comporta exatamente como as funções do cálculo 1, com propriedades iguais, tudo direitinho. Tudo que funciona lá no cálculo 1 funciona aqui em derivada parcial, tá certo? Agora, vamos ver o exemplo para os casos gerais, porque quando eu der um valor para o y, para o x, vai ficar fácil ver. Mas quando eu não der o valor e quiser a derivada parcial, aí tem umas nuances interessantes que a gente precisa ver. Tá ok? Então, vamos lá. Se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais são as funções fx e fy, definidas por, como a gente disse, né? Ó, que você pode representar dessa forma que está aqui, né? Ó, ou da forma que nós fizemos. Derivada parcial de f em relação a x, né? Nesse caso, no ponto xy, né? Ó, tá certo? Aí o outro caso, derivada parcial de f em relação a y, né? Ó, no ponto xy. Ok? Então, veja, aqui fica bem claro ó, que o que está variando é o x. Por isso que a derivada em relação a x. Quando variar o y, né? Ó, então, é derivada em relação a y. Tá ok? Vamos prosseguir. Se z é igual a xy, também escrevemos assim, ó. Né? Aqui são as várias formas de escrever a derivada parcial, né? Ó, esse formato aqui, esse formato aqui, esse formato aqui e esse formato aqui foi o que a gente já viu, né? Ó, então, a novidade é só esse aqui, né? Não é isso? Ó, derivada parcial de z em relação a x é a mesma coisa que a derivada parcial de f em relação a x. Ok? Então, vamos ver a prova. Ah, tá, ainda tem esse formato aqui, ó. Por quê? Ó? Por que D1 e F1? Porque a ideia é a seguinte, no par XY, né, ó, no par, essa aqui é a primeira variável e essa aqui é a segunda. Quando for D1, é em relação a X. Quando for D2 ou F2, é em relação a Y. Né, tá? É só outra forma de escrever. Ó, né? Ou você coloca o X mesmo, tá? Olha aí, novamente. Ó. O princípio é o mesmo. Aí, ó, como eu disse, ó, como Y é a segunda derivada, pode ser assim, ou pode ser assim, ou essa aqui já é mais normal, DYF. Tá certo? Tá? Então, tá. Então, para achar fx, olhe y como constante e derive xy com relação a x. Né? É como eu lhe disse. Como a gente vai obter a derivada parcial sempre dando um valor fixo para o x ou para o y, né? No caso, quando você der um valor fixo para o y, aí você vai achar a derivada parcial em relação a x. Como o valor y é fixo, então trate-o como uma constante, porque um valor fixo é uma constante. Tá certo? Então, é as mesmas regras lá do cálculo 1, só que você vai olhar o y como constante quando você fizer a derivada parcial em relação a x. Aí, de maneira oposta,
Né? Oposta assim, no sentido de que não é o y, agora é o x. Se você olhar o x como constante, aí você vai achar a derivada parcial em relação a y, né? E as regras vão se aplicar da mesma forma, né? Por exemplo, olha aqui. Se f de xy é igual a x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado, determine a derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 1 e a derivada parcial de f em relação a y também no ponto 2, 1. Então, primeiro vamos achar as derivadas parciais, depois a gente pensa no 2, 1, tá certo? Então, quem seria f? Eu vou escrever das duas formas que são comuns. Deixa eu mudar aqui, ó, porque eu acho que o vermelho aparece mais. Caramba! Só um minuto. Tá, então, f em relação a x. Aí no ponto xy, né? Ó, que você pode escrever dessa forma, ou mas eu vou escrever mais dessa outra forma aqui. Mas não estranhe se em livros você achar da outra forma, mas eu vou escrever mais dessa forma. Então tá. Então, como eu vou derivar em relação a x, ó, onde está o y aqui, ó, é sempre constante. Tá ok? Então vamos lá. Em relação a x, as regras são as mesmas, 3x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Ah, mas esse aqui é constante. A gente aprendeu assim, que quando tem constante vezes função, deriva a função, 2x, e repete a constante, que é o y ao cubo. Tá certo? Agora aqui, ó, tem só constante, não tem variável, né? Por que tem só constante? Porque o y ao quadrado é constante e o 2 é constante. Perfeito? Aí, desta forma, o que vai acontecer? Aí tudo é constante, você tem menos 2 vezes o y, que é constante, o resultado é uma constante, e não está multiplicando a variável. Quando a constante não está multiplicando a variável, a derivada dela é o quê? Lembra? Eu sei que você lembra. Né? Você deve estar falando aí, né? A derivada, então, é zero. Perfeito? Tá ok? Então, isso aqui deu, ó, 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo. Aí veja que o y ao cubo, ó, repetiu tal e qual, porque ele estava multiplicando a variável. Então, derivei só a variável, que foi 2x, e repeti o y ao cubo. Como aqui, ó, só tinha constante, onde só tem constante, a derivada a gente sabe que é zero. Perfeito? Bom, primeira parte feita. Agora, segunda. Quero saber a derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 1. Aí é só substituir, ó. Esse aqui é o x e esse aqui é o y, então vai ficar 3, 2 ao quadrado, porque é x ao quadrado, mais duas vezes. Agora o x, o nosso x é 2. Ó, esse primeiro 2 é esse, então ele só repete, tá certo? E o y ao cubo, né? Ó, agora o nosso y, a coordenada é 1, 1 ao cubo, e isso vai dar 4, 12, 16. Perfeito? Então, ó, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 1 é 16. E você nota que você tratou o y como constante, né? Então, sem nenhum problema. Agora a outra. A derivada parcial de f em relação a y no ponto xy, como eu lhe disse, eu não vou escrever assim, eu só vou escrever dessa outra forma. Tá certo? Ponto 2, 1. Isso não é um D, não esqueça. O D vai ser usado para outra coisa. Então, não vá usar o D achando que é a mesma coisa, porque não é. O D tem um outro significado, tá bom? Opa, cometi um pequeno equívoco aqui. Não é no ponto 2, 1 ainda. Ainda será no ponto XY, né? Ó, eu vou achar a derivada para o caso geral. Como é em relação a Y, agora, ó, deixa eu apagar ali também. Quem é constante é o X, né? A nossa constante agora é o x. Então, deixa eu marcar lá nossas constantes. Ó. Agora, esse aqui é constante e esse aqui é constante. Certo? Então, vamos lá. Constante, né? Se é constante, a derivada é zero. Mas, agora aqui não é constante derivada a zero, não. Aqui é constante vezes a variável. Então, quando é constante vezes a variável vezes a função, repete a constante e deriva a parte onde tem a variável ou a função, que é 3y ao quadrado. Derivada normal. Só mudou a letra, que em vez de ser x, comumente como a gente fazia, agora é o y, né? Aí menos. Aí, de novo, repete a constante e deriva a função. 2y. Por quê? Porque é constante vezes
a parte da função que onde tem a variável. Então, isso vai dar, ó, é 0,3 x ao quadrado y, só arrumei, né? Ó, só arrumei, colocando o 3 para frente, né? Y ao quadrado, tá certo? Aí, menos, tá certo? Menos 4, 2 vezes 2, 4, 4y. Pronto, é isso daí. Agora, vamos fazer onde a gente está procurando, a derivada parcial de f em relação a y no ponto 2, 1. Então, vamos lá, vamos substituir agora, né? Esse aqui é o x, esse é o y, né? Então, é 3. Aí, x ao quadrado. O x é 2, então 2 ao quadrado. Vezes y ao quadrado. Y é 1, então 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o y. O y é 1. E isso vai dar 12 menos 4, 8. Pronto, encontramos. Tá certo? Encontramos as derivadas parciais. Tá ok? Aí, ó, a interpretação geométrica tem a ver com a velocidade, né? Se você olhar uma curva se deslocando, uma curva paralelo que ocorre em um plano paralelo do gráfico da função, mas que ocorre em plano paralelo ao plano XZ, né? Ó, a velocidade no ponto 2, 1 é 16. E a velocidade no ponto 2, 1 teria que achar o Z, a gente não achou, né? Tá certo? A velocidade no outro plano, né, paralelo ao YZ, é 8. E a outra, em relação ao XZ, o 8 é o XZ e o 16 é o YZ, como a gente viu. Tá certo? Vamos lá. Ah, e aqui tá, né, as continhas, né, ó, feitas de uma outra forma, né, ó. Ok? Aqui já foi o resultado direto, né, ó, como a gente já sabia. Tá, né, ó. Interpretação geométrica. Né? A interpretação geométrica a gente já fez, né? Na verdade, era para ter feito aqui, né? Nesse espaço. Mas é como eu lhe disse, ó. Quando você pegar o plano aqui, né? Ó, o plano aqui, ó. Desenhar o plano paralelo ao XZ. Tá certo? Em relação ao XZ, né? Ó, tá aqui o plano. Aí, essa, né? Como o X está variando, ó, esse T1 aqui, ó. Tá certo? Tem a ver com a derivada parcial de f em relação a x no ponto, o x é A e o y é B, no ponto AB, né? Aí, quando você fizer aqui o outro plano, ó, e fizer o corte, ó, você vai ter a outra curva azul, né? Perdoe aí a imprecisão, né? Que não está bem. Tá certo? Aí tem essa outra curva e tem o T2 aqui, ó. Então, essa reta aqui, ó. Tá certo? Uma reta tá aqui, né? Ó. Aí a continuação dela no plano, chamar esse plano aqui de beta e esse plano aqui de alfa, né? Então, nos planos, né? Onde as curvas ocorrem, né? A reta tangente. E aqui, ó, para essa outra linha, ela tem a ver com a derivada parcial de f em relação a y, porque aqui quem está variando é o y, no ponto também AB. Perfeito? E esse ponto PABC, ó, não esqueça que esse C, na verdade, é F aplicado em AB. Né? Esse C é exatamente isso, tá certo? E ele está aqui, ó. Aqui não está no desenho, né? Ó, mas ele está aqui, né? Ó, no eixo Z, ó. Esse é o C, que é a imagem do AB, pela função, tá certo? Então, vamos continuar. Né, ó, fxy igual a 4 menos y ao quadrado menos 2y ao quadrado, ache fx e fy no ponto 1. O mesmo processo que a gente fez anteriormente, né? Tá, aí interprete esses números como inclinações, porque, né, lembra o coeficiente angular da reta, a inclinação da reta? Como a gente já viu isso até aqui, tá ok? Tá? Vamos lá, então, fxy igual a 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Perfeito? Tá? Então, vamos colocar aqui as duas derivadas parciais. Vamos fazer aqui direto. Derivada parcial de f em relação a x. Bom, o 4 já é constante, né? E esse aqui também é constante em relação a y, então a derivada é menos 2x. Né? Derivada em relação a y. Agora, quem é constante? O 4 continua constante,
Agora, quem é constante é o x ao quadrado. Aí aqui vai dar 2y menos 2 menos 4y. Perfeito? Ok? Então, está fazendo derivadas parciais. Mas ele não quer só as derivadas parciais, ele quer no ponto 1, né? Então, vamos lá. A derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, aí é só substituir ó, o x e o y. Mas, olha, não dá para substituir aqui o y, só o x. Então, menos 2 vezes 1, que é o x, né? Ó, menos 2. Derivada parcial de f em relação a y, no mesmo ponto. 1. De novo, esse é o x e esse é o y. O y é 1, né? Ó, como a gente está vendo. Na verdade, os dois são iguais, né? Então, menos 4 vezes 1, porque é menos 4y. Y é 1, menos 4. Bom, isso aqui são coeficientes angulares de retas tangentes, né? Ou inclinações das retas tangentes às curvas nesses pontos, né? Aí, ó, deixa eu ver se eu fiz no GeoGebra se foi dessa ou se foi de outra. Se foi da outra, né? Vamos ver. Não, foi de outra, né? Ó, porque a nossa função está aqui, ó. É 4 menos x ao quadrado seria menos 2y ao quadrado, né? Ó. Mas a gente fez menos y ao quadrado. Então, vamos voltar para aquela e depois a gente vai mostrar essa, tá bom? Tá certo? Então, vamos fazer as contas. Então, tá aqui, né? Ó. Tá certo? Menos 2x, menos 2, como a gente já havia feito. Menos 4y, menos 4, como a gente já havia feito. Bom, o gráfico disso, se você for fazer, ó, é um paraboloide, como a gente já viu antes, né? É um paraboloide. Um paraboloide é uma coisa assim, né? Ó. Nesse caso, elíptico, né? Professor, o que nós desenhamos da outra vez não era assim, não. A boca era para cima. Isso está com a boca para baixo. Por quê? Porque é menos e menos. Ó. Menos e menos, ela é virada. Tá certo? Aqui é o ponto 4 no Z, né? Se você fosse colocar o Z aqui, né? Ó. Aí aqui o Y. Melhor, tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Aqui o Z. Aqui o X, o Y e aqui o X. O Y e o Z, né? O Z aqui, né? Esse aqui é o Z igual a 4, tá certo? Aí, ó, o ponto X igual a 1, você pegaria aqui, ó, 1 e 1, aí veria em que parte do gráfico esse ponto P ocorre, né? Ó. Aí tá aqui, ó. Olha só, tá aqui. Ó. Aqui tá só um pedaço dela, né? Ó. Aí aqui, ó, essa linha aqui, ó, que está aqui, ó, que eu vou desenhar, é o plano paralelo ao XZ, né? Ó, é o plano paralelo a esse aqui, ó, que quando passou, né? Ó, você trouxe aqui, né? Ó, vou desenhar aqui, ó. Tentar desenhar, vou desenhar só isso. O outro eu não vou desenhar, não, né? Aí, ó, é um plano paralelo a esse inicial, né? Ó. Aí gerou essa curva aqui, ó, que está em azul, que eu vou colocar, destacar ela aqui em vermelho, para ficar melhor de ver, né? Ó. Tá certo? E essa rosinha aqui é a reta tangente, né? E a derivada parcial no ponto 1, que deu menos 2, é o coeficiente angular. Tá certo? Tá ok? Então é isso. Aí aqui tá a outra. Tá aqui ela, né? Ó. Perfeito? Agora vamos ver a outra. Né? O princípio é o mesmo, só que paralelo ao outro plano. Tá certo? Como você pode ver. Mas a ideia é a mesma, né? Ó. De novo, a derivada parcial é o coeficiente angular da reta tangente, né? Ó. Tá ok? No plano x igual a 1, agora, que é o plano paralelo ao YZ. Tá certo? Aí aqui é o esquema, né? Ó. Como você pode ver. Tá? Aí ele está pedindo para calcular essa. Aí, antes de calcular essa, a gente vai olhar para o nosso exemplo também, aqui no GeoGebra. Também é um paraboloide emborcado, né? Ó, porque você pode ver que aqui, né? Ó, tá aqui o paraboloide, né? Ó, eu vou colocar ele desenhado aqui. Tá aqui o paraboloide, né? Ó, tá desenhado aí, como você pode ver, né? Ó, a função é aquela que está em destaque aqui, ó. Aqui à esquerda, né? Ó, 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá certo? Como eu quero no ponto 1, como no exemplo anterior, eu vou colocar aqui, ó. Esse é o ponto onde as coisas vão ocorrer, ó. X, Y, Z. Perfeito? Esse é o ponto onde as coisas vão ocorrer. Ó. Então, eu vou colocar ele em destaque. Né? Ó. Nós fixamos o Y, aí o X e o Y é 1. Então, ó, vamos pegar o plano paralelo ao XZ, ó, que está aí, ó. Aí formou essa curva que você está vendo aí, ó. Não é? Que é justamente essa curva aqui. Deixa eu ver se eu desenhei a curva. Ah, não desenhei a curva, infelizmente.
Tá certo? Mas aí é fácil. A gente vai aqui no GeoGebra e vê aqui onde é que a gente tem interseções de curva, né? Vamos ver. Eu não me lembro onde é, então eu vou olhar em cada local aqui, né? Mas eu acho que é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tirar, mover, exibir. Tá, não é aqui. Tá, aqui. Reflexão, girar, translação. Tem um local aqui que é interseção de curvas, né? Que é para achar as curvas nas interseções das curvas. Vou já achar aqui. Esfera, extrusão, não é isso. Vamos ver. Interseção de duas superfícies, está aqui. Ó. Aí eu vou pegar esse plano aqui e esse aqui. Ó. Aí está aqui a curva, né? Ó. Ela está aqui embaixo. Ah, não, ela já estava aqui. Ó. É a 4 né, com y igual a 1. Não, está aqui ela. Ó. Deixa eu apagar essa aqui que eu fiz agora. Eu já tinha feito ela aqui. Está aqui ela. Perfeito? Essa é a curva. Né? Aqui está o ponto onde as coisas ocorrem, como você pode ver, que é o ponto 1, 1, 2. Tá certo? Aqui está a curva, né? Ó. Aí, cadê a reta tangente? Né? Ó, cadê a reta tangente? Aí, a reta tangente é essa aqui, ó. Opa. Na verdade, não é essa. Deixa eu ver se é essa outra. Não é essa. Ah, não, tá aqui ela, meu querido. Eu tenho x como variável. Caramba. Deixa eu apagar, fechar isso aqui. Opa, de novo, não deu ela. Deu a projeção dela e eu não quero a projeção, né? Ó, é essa aqui. Deu a projeção e eu não quero a projeção. Deixa eu ver se essa aqui aparece lá. Não deu, né? Deixa eu colocar mais coisas aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui, pronto, né? Ó. Deixa eu ver se ela é essa aqui. Não é. Deixa eu ver. Não é. Então, eu vou pegar aqui a interseção, ó, que é a interseção entre esse plano e esse. Tá aqui ela. Aí vamos apagar os planos, né? Tá aqui, vamos apagar o outro plano e deixar só ela. Tá aí ela. Né? Isso aqui, a inclinação dela é a derivada parcial da função em relação a x, porque aqui, como eu fixei o y, é o x que está variando. Perfeito? Então, seria esse aqui, né? Ó, a derivada parcial em relação a x. Né? Ó, o esquema seria esse. Vamos apagar isso aí tudo agora. Tá ok? Vamos apagar tudo. E vamos ver a outra. Agora, vamos ver a derivada parcial em relação a y, né? Então, vamos lá. Qual é a curva que forma? A curva é essa, né? Eu primeiro coloquei a curva e não o plano. Tá aí o plano, né? Aí a curva que forma é esta, né? Quando você intercepta por um plano paralelo ao YZ, tá aí, ó. Tá ok, ó. Aí você tem esta curva, né? Que é quando x é igual a 1, tá ok? Que é quando x é igual a 1. Opa. Ó, tá aí, ó. Tá dando, agora deu para ver bem, né? Ó. Eu apaguei o ponto, né? Aí não tá dando nem para ver. Ó. O ponto é o mesmo de antes. Eu vou até colocar a curva de antes para você ver a outra curva. Não, isso aqui é reta tangente. Cadê a outra curva? Tá aqui. Ó, a outra curva era essa, lembra? Tá certo? Agora a gente tem essa curva aí, ó. Então vou só apagar outra. Veja para você ver que o ponto é o mesmo de antes. Agora tá. Onde é que eu vou? Aí tá, eu vou pegar esse outro. Não é esse. Deixa eu ver se é esse. Não é esse. Tá. Aí é o outro plano, né? Ó, que é onde a curva vai passar. Aí eu vou ter a curva, né? Ó. Tá aí a curva, né? Ó. A reta tangente, né? Ó. Que o coeficiente angular dela, ou inclinação, é a derivada parcial em relação a y no ponto 1, 1. Perfeito? Que é o ponto onde as coisas estão ocorrendo. Então, eu vou tirar aqui o plano e deixar só a curva, né? Vou colocar a outra agora para você ver as duas. Tá ok? E tá ok. Tá aí, ó. As duas curvas. Tá certo? Né? Esta daqui é a derivada parcial em relação a x, tá certo? E essa aqui, a derivada parcial em relação a y. A derivada parcial não dá a curva, não dá a reta, dá a inclinação, né? O equivalente ao coeficiente angular em duas dimensões.
Tá certo? Então, vamos lá. Então, era isso que eu queria lhe mostrar. Tá? Então, agora vamos resolver esse. Agora aqui é só achar a derivada parcial. Não? Agora aqui, ó, você observa que a gente tem uma função composta. Mas sendo função composta, a gente aplica a regra que a gente aprendeu lá no cálculo 1, tá certo? E o que a gente aprendeu? Né? Eu vou colocar assim, ó. Eu quero a derivada de f em relação a x no ponto xy. Né? O que eu vou escrever aqui inicialmente vai valer para os dois. Então, o que é? Deriva externa, né? Então, é cosseno. Repete a interna. Fazer bem devagar. Aí, vezes a derivada da interna. Só que eu estou derivando em relação a y. Então, derivada em relação a x, aliás. Em relação a x. Veja que eu não derivei. Eu vou ter que derivar e tem que ser em relação a x. Aí eu prossigo, né? Isso aqui vai ser igual a cosseno x sobre 1 mais y, que aqui ninguém mexe mais em nada, porque a gente já fez. Mas, ó, como 1 mais y é constante, então repete, né? E a derivada do x é 1. Por que repete? Porque é 1 sobre 1 mais y multiplicando o x. Então, constante vezes a variável, repete a constante e deriva só a função ou a variável que vai dar 1. Então, isso ficou assim, ó. 1 sobre 1 mais y cosseno de x sobre 1 mais y. Professor, por que não multiplicou esses dois? Porque isso aqui, ó, é o cosseno, e isso aqui, ó, é interior ao cosseno. Isso aqui, ó, é como se fosse assim, ó. Ele está fora do cosseno. Tá certo? Então, eu só, pela propriedade comutativa, passei para frente. Então, não posso multiplicar este aqui por esse. Não tem como. Ok? Então, vamos ver a outra? Ó, é a mesma coisa. Só muda a variável. Então, ó, a parte inicial, olhe como vai ser a mesma. Derivada do seno, cosseno. Repete a interna, porque a regra se faz para as duas. Vezes a derivada da interna. Então, é a derivada de x sobre uma... Veja que repetiu a mesma coisa, né? Ó, a única coisa que vai mudar, ó, que aqui nós derivamos em relação a x e agora em relação a y. Mas o processo é o mesmo, né? Ó. Agora, em relação a y, tem um detalhe importante também, que a gente tem que frisar. Tá certo? Porque como o x estava no numerador, foi bem fácil. Agora, aqui não. Aqui é um quociente, não é um quociente? Em relação a y, precisa no denominador. Então, isso é um quociente. Então, deriva o numerador. Então, é a derivada de x. Vou escrever bem devagar. Em relação a y. Aí, vezes, repete a de baixo. 1 mais y. Menos. Repete a de cima. Derivada da de baixo. A derivada de 1 mais y é 1, porque a derivada de 1 é 0 e de y é 1 sobre o de baixo ao quadrado. Tá certo? Aí vamos lá. Resultado. Né? Eu já vou colocar esse resultado na frente, que a gente sabe que não vai multiplicar aqui mesmo, né? Ó. A derivada de x na variável y, x é constante, então a derivada é 0. Então, essa parte aqui todinha desaparece. Então, fica menos x sobre 1 mais y elevado ao quadrado, aí vezes o cosseno de x sobre 1 mais y. Como eu disse, ó, eu só resolvi esse aqui, como o resultado disso não vai multiplicar isso, vai ficar, já coloquei na frente, ok? E a derivada é essa, tá? De maneira bastante simples, né? Ó, não tem nada, né? Você vê que tudo que a gente fez, assim, não tem nenhuma novidade, assim, mirabolante. A novidade é que, por ter duas variáveis, eu considero uma constante e a outra a variável de derivação. A que eu considero constante é tratada como constante normalmente, como a gente aprendeu no cálculo 1, sem tirar e impor, da mesma forma. Tá certo? Então, vamos lá, vamos apagar isso. E vamos continuar. Tá ok? Olha aí. Exatamente como nós dissemos, só que aqui, ó, ele não colocou na frente. Nós preferimos colocar na frente, porque não pode multiplicar, então é melhor colocar na frente. É assim que eu penso. Tá? Agora aqui, ó, é um outro tipo, né? Ó. A função é como a gente viu no final, no final da parte derivada do semestre passado. Derivada dada de forma implícita, porque z é a função f de xy. Aí não está da forma explícita, está da forma implícita. Como é que a gente faz?
exatamente como a gente viu lá no cálculo 1, quando derivou implicitamente. Não vai mudar. Então, ó, primeiro eu tenho que decidir, vou derivar em relação a quem? A x ou a y? Derivar em relação a x. Então, o x é variável e o y é constante. Então, aqui vai dar 3x ao quadrado, mas eu estou derivando a variável x em relação à variável x, tá certo? Porque você tem que tratar isso aqui, ó, como se fosse uma função composta, né? 3, aí repete a interna, que é o x, vezes a derivada da interna, né? Ó, em relação a x. Como a gente fez antes. Mas, aqui de novo. Só que aqui é constante, lembra? Quando eu estou derivando em relação a y, a x, o y é constante. Então, a derivada desse é zero. Tá certo? Aí mais. Agora aqui não, ó. O z é tanto na variável x como na variável y, como você olha aqui à direita, aqui em cima, né? Ó. Então, é função de x. Então, trata como composta. Então, é 3, repete a interna, aí 3 menos 1, 2, vezes a derivada da interna, mas a derivada é em relação a x, não é? Ó? Mais, tá certo? Agora aqui, ó, é um produto. Por quê? Porque x é a variável, né? Então, eu posso olhar isso aqui como uma coisa, e o z também é função da variável x. Então, é um produto. Então, eu olho xy como uma coisa só e o z também como uma outra coisa, né? Ó. Então, vou fazer assim, ó. É a derivada em função de x da expressão 6xy. Você pode pensar assim também, né? Ó. Repete o z, né? Ó. Deriva a primeira e repete a segunda, né? Ó, essa é a primeira e essa é a segunda. É um produto. Então, ó, como eu disse, ó, todas as propriedades que a gente viu lá do cálculo 1 têm que ser respeitadas, valem aqui. Então, ó, deriva a primeira e repete a segunda. E mais, repete a primeira, que eu estou considerando 6xy como primeira, e deriva a segunda. Então, é a derivada de z em relação a x. Tá certo? Igual, derivada da constante é zero. Aqui, ó, cancela esse com esse, porque é dx, então é 3x ao quadrado, mais 3z ao quadrado, derivada de z em relação a x, né? Ó. Mas agora sim, ó, vou derivar esse aqui, ó. Variável é o x, o 6 e o y é constante, vai repetir. A derivada do x é 1, então vai dar 6y. Aí teria que de novo colocar a derivada de x em relação a x. Como eu sei que vai dar 1, eu não vou mais colocar. Então fica só 6y. Tá certo? Vezes o z. Que é esse z aqui, né? Ó. Aí mais 6xy, derivada de z em relação a x, igual a zero. Mas lembre que o que eu quero achar é o dz dx, não é isso? Então, ó, nesses dois, nesse aqui e nesse aqui, ó, eu vou colocar em evidência. Vai ficar 3z ao quadrado mais 6xy. Ah, não vai dar aqui, né? Mas eu vou só começar, aí depois eu termino, né? Derivada de z em relação a x. Aí igual, aí eu teria que passar ó, esse e esse para o segundo membro. Então vai ficar menos 3x ao quadrado, aí menos o outro que não vai dar, eu vou fazer em outro lugar. Vou fazer aqui na próxima parte, né? Opa, aqui já está o resultado, né? Então vai ficar, vou fazer assim, vou apagar aqui essa primeira linha e escrever isso aí na primeira linha. Tá? Vou reescrever na primeira linha, tá bom? Então, vou apagar aqui ó, e vou reescrever na primeira linha. Bom, isso aqui a gente não precisa mais dessa informação ainda, né? Só depois. Então, vamos lá. Agora ficou assim, ó. Ficou 3z ao quadrado mais 6xy, né? Que, como eu disse, é esse e esse, né? Derivada parcial de z em relação a x, porque eu coloquei em evidência. Igual, ó. Aí, este aqui e este aqui, eu vou passar para o segundo membro, então vai ficar menos
3x ao quadrado menos 6yz. Então, ó, isso aqui vai dar o seguinte. Como eu quero saber a derivada parcial de z em relação a x, que é o que está pedindo aqui, né? Ó, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Esse que está desse lado permanece, só vou colocar o menos em evidência. Tá certo? Aí vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado mais 6yz. Por quê? Como eu coloquei o menos em evidência, né? Ó, menos com mais é menos e menos com mais é menos. Então, é a mesma coisa, tá certo? Aí, esse aqui, ó, esse aqui que estava multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 3z ao quadrado mais 6xy. Pronto. Aí você achou a derivada parcial de z em relação a x, tá certo? Porque o z é a função f de xy, mas foi dada implicitamente. Perfeito? Bom, aí você está vendo aí, depois você pode capturar a tela, né, para lembrar de novo. Eu vou apagar tudo isso para você ver que foi essa a resposta. Ó. Opa, houve um problema no nosso, né? Ó, porque no nosso deu 3 e 6 e 3 e 6, né? Ó, a gente podia ter colocado 3 em evidência, aí quando colocou 3 em evidência, o coeficiente ficou 1 e 2, né? Ó, 1 e 2 e 1 e 2, mas veja que os coeficientes são os mesmos. Perfeito? Né? Ó, se colocar o 3 em evidência. Aí como vai colocar em cima e embaixo, cancela, né? Ó, cancela os dois, aí vai ficar os dois coeficientes dessa forma, como está aqui, né? Ó. Perdoe aí, tá? Eu não ter colocado em evidência. Mas quando você for fazer lá, você vê a tela, você coloca em evidência, cancela e você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Deixa eu apagar isso aqui e vamos fazer o outro. No outro a gente põe em evidência, né? Agora o seguinte, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer aqui do lado para dar tudo só de uma vez, né? Então vai dar lá. Como eu vou fazer em relação a y, né? Para achar o dz dy, então esse aqui é zero. Mas, aí, ó, 3y ao quadrado, porque a derivada do y ao cubo, aí, ó, derivada de y em relação a y, né? Aí, mais, aí da mesma forma, mais 3z ao cubo. Por que tem que ser da mesma forma, ao quadrado? Porque lembra que o z é tanto função de x quanto de y, então a derivada nele vai funcionar, ele não é constante nunca. Nem quando você derivar em relação a x, nem quando você derivar em relação a y. Tá certo? Aí, ó, só que, ó, a interna é o z, ó, derivada de z em relação a y, né? Ó. Tá certo? Aí, mais. Aí, de novo, ó, divide em duas partes. Quando você derivar em relação a y, a derivada aqui vai ser 1, dy também vai ser 1, então vai ser 6x. Aí, mais. Aí, quando você for derivar a segunda parte, opa, faltou o z, né? Porque repete o segundo, né? Então, repete o z. Repete o z, que é o segundo, né? O segundo é o z. Aí mais, vou colocar aqui embaixo, ó. Aí repete o 6xy e a derivada do z em relação a x igual a derivada da constante, ou em relação a x, não. Em relação a y. A derivada do 1 é zero, né? Aí continuando aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, nesse. Não, nesse não. Nesse e nesse, né? Ó, porque aqui eu vou cancelar, né? Ó. Colocar neste aqui e neste aqui, ó, o dz dy em evidência. Então, vai ficar 3z ao quadrado mais 6xy, tá certo? Derivada de z em relação a y, igual. Aí, tanto este aqui quanto este aqui, eu vou passar para o segundo membro, vai ficar menos 3y ao quadrado menos 6xy. 6xy, né? xy. Não? É xz mesmo, me perdoe, eu estava olhando errado. XZ, 6xz, que é aquele que eu marquei, né? É o 6xz. Tá certo? Como eu quero achar dy dz, ou dx, dz, dy, né? Inverti, me perdoe. É dy dz, que é esse aqui. Caramba, não é isso não. Agora vamos fazer certo. Tá. É dz, dy. Derraum z, derraum y. Perfeito? Agora, vamos lá. Colocando menos 3 em evidência, que eu não fiz ainda agora, né? Vai dar y ao quadrado menos
2xe. Agora vai ficar exatamente igual ao que está aqui no slide, né? Ó. Perfeito? Aí aqui, ó, vai ficar... já vou colocar o 3 em evidência também, né? Vai passar dividindo, vai ficar z ao quadrado mais 2xy. Né? Colocando o 3 em evidência, já para cancelar, né? Ó. Cancela, aí o menos em tudo, então vou colocar o menos aqui. Então vai ficar... Aqui é mais, né? Perdoe. Y ao quadrado mais 2xz sobre z ao quadrado mais 2xy. E é isso. Tá ok? É isso que vai dar. Quer ver? Olha só. Não vou nem apagar para você ver. Tá aqui o outro. Ó. Y ao quadrado mais 2xz e z ao quadrado mais 2xy, como você pode ver aí. Tá aí. Né? Depois você só confirma, só confere, tá? Ok? Vamos prosseguir. E é isso. É isso que a gente está vendo em derivada parcial. Na próxima aula, a gente vai ver derivada parcial de ordem superior. Tá certo? Então, até lá.